Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite. Boa noite. Como vai, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, Joelma? Graças a Deus, está tudo tranquilo. Boa noite também às pessoas que estão nos seguindo. Boa noite para aqueles que estão conosco na web rádio e que este momento, que é o momento de estreia do nosso estudo do livro A Caminho da Luz, seja um momento de muita alegria para todos que estão nos assistindo e que este caminho da luz seja o caminho da luz de muita gente e que possamos ter um momento de muito aprendizado, de compartilhamento, né, amiga? Com certeza. Parece que nós estamos no caminho certo. Exatamente. Porque é uma obra, né, assim, muito interessante, fascinante, mas demanda, né, a nossa percepção, nosso olhar mais cauteloso, as discussões mais voltadas, né, para as intenções da espiritualidade pela qual ela foi destinada nessa obra, e nós somos muito felizes, apesar dos desafios, porque não é uma obra fácil, não é uma obra que vai atingir, nós não estamos, talvez, assim, com toda essa gama de conhecimento que permeia essa obra, mas nós vamos, assim, o desafio maior é esse, é tentarmos discutir, entrar em contato com as pessoas para que elas nos auxiliem e também a gente, né, mergulhar nesse universo que é o caminho da luz, que é a proposta de Emmanuel, né? Exatamente. Então, nesse momento, nós vamos utilizar das palavras de Jesus que está em Mateus 18:20, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei, em nome de Jesus, que nós estamos aqui para poder ter esse encontro. Então, elevemos nosso pensamento ao mais alto, que neste momento a bondade do nosso Senhor Jesus nos ampare, nos proteja, nossos anjos da guarda, nossos guias protetores, nossos amigos se façam presentes e nos proporcione uma noite, uma hora de estudo muito feliz. Assim seja. Assim seja para todos nós. Para todos nós. Muito bem, Cláudia. A gente ficou de começar bem passo a passo, né? E o que você sabe falar para mim dessa palavra antelóquio? O que é isso aí? Você sabe dizer para poder falar assim para os nossos amigos que estão nos ouvindo pela primeira vez aqui? Porque é uma palavra que a gente quase não ouve falar, né, amiga? O antelóquio é exatamente isso, né? É como se fosse assim, o prefácio, né? A iniciação, é a apresentação, é tudo aquilo que vai antecipar a obra, né? E de forma sucinta. É uma apresentação, né? E você lá com a palavra quase em desuso, mas vai, dada ao cuidado da espiritualidade, né?
no uso da palavra, apesar de que tem uma linguagem bastante simples, né? Não chamando de simplória, é uma linguagem acessível, diríamos assim. O livro todo é permeado de uma linguagem bastante acessível. Entretanto, o conteúdo é extremamente profundo, né? Exatamente. Requer esse olhar. Assim, o que nos facilita mais ainda o entendimento é a linguagem. Entretanto, o conteúdo é extremamente depende da nossa compreensão maior sobre essas coisas todas que eles vão nos apresentar, né? Sim. Então, o antelóquio é isso. Mas, antes do antelóquio, gente, desculpa, eu vou chamar Gelma sempre de minha colega, porque nós somos colegas desde sempre. Quando eu vou falar, colega. Emmanuel, no livro Emmanuel mesmo, por ele, né? Emmanuel de Emmanuel, ele vai trazer um pequeno trecho, eu peço licença, porque ele é extremamente pertinente para o nosso estudo, porque ele vai traçar, né, o que é que ele vai permear sobre o conteúdo que a gente vai deslindar ao longo desse tempo que a gente vai fazer esses capítulos, né? Aí ele diz assim: o orbe terreno, que é esse que nós estamos inseridos, não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o limitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Isso é apenas um excerto, né, dessa obra que está no capítulo assim, A Tarefa dos Guias Espirituais, que Emmanuel apresenta no livro intitulado, né, por ele mesmo. O nome do livro é Emmanuel, e quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. O que é que... Desculpa, fala. Não, perfeito, continue. O que é que Emmanuel quer nos apresentar aqui? Né? O que é que Emmanuel quer dizer e o que é que nosso trabalho tem a ver? É que o orbe terreno, ele faz parte dessa constituição toda, desse universo todo do Criador. Então, o olhar de Deus, né? O olhar de Deus e do nosso governador planetário, que é o olhar de Jesus, e todos os missionários que nos assistem a este orbe, ele está exatamente nos esclarecendo que nós não estamos alheios a todos os cuidados que o Criador teve ao conceber esse grande universo que nos cerca. Não é? Então, assim, o planeta Terra está inserido nesse contexto, é um dos frutos, né, da árvore dessa criação. Exatamente, que linda essa sua colocação, linda, você foi extremamente feliz com essa colocação, muito boa, porque Emmanuel, ele traz todo esse repertório de conhecimento, e quando tu coloca o nosso planeta nessa constelação toda, mostrando o significado, e a gente vai começar a estudar esse livro que trata da formação, né? Eu vou começar a passar os slides e a gente começa lendo, viu? Eu leio 1, 2 e você também, tá bom? Vou começar aqui com o próximo, ó. A Caminho da Luz, Antelóquio. Vamos lá. Meus amigos, que Deus vos conceda paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço, dando seguimento aos nossos estudos. Procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo. Tanta vez incompreendido aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Para você ler, minha amiga? Dá para você ler? Dá. Ô, Jó, vamos ver aí. Até chegar aí, a gente tem um comentário para fazer. Nossa, belíssima, né, essa apresentação, esse antelóquio, esse prefácio que ele faz. E ele é extremamente sensível, essa leitura
né, que ele nos aproxima assim, de que trabalho é esse que ele está falando, né? Então, foi 17 de agosto, né, está tudo explicado, de 1938, né, pelas mãos do nosso amado Chico Xavier, nosso Chico, ele recebe do seu benfeitor, que é Emmanuel, né, uma mensagem que vai iniciando por esse antelóquio aí. Né? E aí, nós gostaríamos de chamar a atenção que muitas pessoas não passam por essas fases, né, do livro, o anterior daquilo que vai ser construído lá, as pessoas, na pressa, costumam pular um prefácio, né, desavisadamente. Mas a gente gostaria de chamar a atenção exatamente sobre isso. Né? Essa parte aqui, esse detalhe, não pode ser subestimado por aqueles que leem essa obra. Né? Então, assim, nós não vamos passar, não vamos nos antecipar, né, a obra em si, sem passar por esses sublimes comentários feitos pelo escritor do alto, né, que é o Emmanuel, né, que passa para Chico e chega até nós. Então, e aí o que você acabou de ler, né, é uma fala do benfeitor e inicia belíssimamente por uma rogativa, né? É uma rogativa a Deus nosso Pai. Ele fala, meus amigos, né? Ele fala para a gente, né? Está conversando com o interlocutor. E aí ele faz essa rogativa ao Pai, pede a concessão de paz. E aí, no final das contas, a gente vai ver que a paz mensurada no texto, né? Ela não permeia por várias partes, mas é a intenção dos espíritos trabalhar a paz no nosso planeta, né? E nesse interlóquio que ele vai fazendo, nós já podemos sentir que essa é uma preocupação da espiritualidade superior perante as nossas maiores necessidades né, do nosso plano aqui na Terra. Né? E a respeito disso, tem sido recorrente a paz no mundo, até mesmo, né, como lembra a música, Nando Cordel, inspirado, né, em uma dessas participações que ele fez em grandes congressos e tal, ele fez a paz no mundo, né? E ele diz, a paz no mundo começa em mim. Esse primeiro verso, assim, e é uma psicografia, não deixa de ser. Exato. Né? E a gente vai fazendo aqui um parêntese para, assim, os trabalhadores que vão chegando da última hora, de qualquer hora que seja, todos nós vamos recebendo as nossas inspirações lá do alto. Né? A gente se conecta, a gente pede, a gente quer trabalhar e a gente vai recebendo as nossas inspirações, não é? E essa saudação coroada de gratidão a Chico, que também que eu achei belíssima aqui, né? Esperemos e supliquemos a bênção do alto. E ele vai pedindo a Chico, né? Pelos trabalhos desenvolvidos, que Chico é o parceiro de trabalho dele, nessa vasta obra mediúnica, né? E de grande valia para nós, né? Porque nós estamos nos arrastando nessa esteira das reencarnações há séculos, né? Incalculáveis. Então, se a gente observa bem essa súplica, né? Faz sentido, porque ela é um auxílio, né, no esforço desse empreendimento que ele está pedindo aí, né? Como ele mesmo afirma. Exato. E aí ele quer, como você leu no primeiro parágrafo, ele quer mostrar a verdadeira posição do Evangelho de Cristo. E, evidentemente, que ele diz que nós muitas vezes não compreendemos o que vem a ser esse Evangelho aqui, né? À luz das religiões e das filosofias terrestres. Certo? Exatamente. Vou passar adiante, aí você faz a leitura, tá bom? Tá. Nossa contribuição será até a tese religiosa, né? Porque ele acabou de dizer que a história está toda compilada, não é isso? Sim. E com isso ele fala que nós vamos, né? Eles vão tentar elucidar a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual, né? Que é aquele todo que nos envolve nesse concerto harmônico do universo que o orbe está inserido. Nós temos ascendente espiritual que cuida de tudo isso, né? No curso de todas as civilizações terrestres, que é o nosso governador, com toda a sua equipe de espíritos superiores. Haja vista lá no livro de Humberto de Campos, né? Brasil, Pátria do Mundo, né? Pátria Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá a gente vai perceber que a preocupação e o que envolve toda essa maestria, né, do cuidado de Jesus para com o Brasil. Isso porque o Brasil, em relação às outras civilizações, é um país muito jovem,
mas ele já fez esse concerto espiritual, esse arranjo todo, né? Esse convite a Ismael e toda a sua equipe para todos os cantos e recantos, né? Dos Exatamente. planetas dos quais ele tem, né, autonomia para isso, com certeza. Aí ele Você vai dizer, né? Falar sobre esse livro aí, justamente. Né? continue. Isso. Pode continuar aí. Aí ele vai dizer que nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram. E esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Tem coisas interessantes aqui para a gente observar. Exato. Quais são as tarefas desses grandes missionários? Quem são esses missionários? Veja bem, Jesus tem sua equipe. Ele é o governador. Se a gente for declinar isso para o nosso regimento, né, civil, né, aqui na Terra, a gente vai saber que tem o presidente, tem, né, o governador, tem as várias esferas e tal. Jesus Cristo é o modelo, é o protótipo, acho que, né, de toda essa governança. E, com certeza, as lideranças para assuntos, né, específicos nessa constituição, né, e criação do universo, do orbe, e depois desse planeta nosso aqui, Jesus Cristo traz seus tarefeiros para cá. Né? Inclusive, lá, é belíssimo aquele convite que ele faz a Ismael. Vamos, Ismael, né? Visitar aquelas terras que nunca mais eu tive. Quando eu li isso, eu quase desmaio, porque, assim, quando Jesus disse que ele nunca mais tinha vindo aqui, significa que ele já veio antes. Exatamente. Aí eu fiquei muito impactada. Eu disse assim, nossa, Jesus já escolheu, né, realmente as terras brasileiras para o porvir, desde então, para trabalhar, né, toda a sua essência de amor e preparar esse terreno nosso aqui, que ele é muito fértil, né, para os objetivos de Jesus Cristo aqui no Brasil, que muitos de nós não conhecemos ainda, mas o trabalho está sendo feito, pequenininho, né, vai chegar lá. Exatamente. E ele fala dos povos que já desapareceram. Sim, sim. Ele vai tratar aqui um pouco, até porque o povo de Capela, os capelinos já vieram para cá, muitos já cumpriram suas missões e já retornaram à sua pátria, né? Porque quer falar alguma Não, coisa? Pode continuar. Porque os capelinos, né, eles trazem um saudosismo muito grande quando eles vêm para cá, né? É uma civilização extremamente antecipada, né, às tecnologias, às inteligências. E aí, nessa desordem, dessa desestrutura moral em que as civilizações são acometidas muitas vezes, aí tem aquele apêndice, né? Nós temos que aprender o que agora? É o que nós estamos atravessando agora no planeta Terra. Nós, em tecnologias, também, mas a gente precisa avançar moralmente. E aí aconteceu com os capelinos, né? Exato. Essa imagem que eu trago aí junto dessa citação, exatamente onde o contexto das pirâmides alinhados ao cinturão de Órion, que é a posição onde eles se colocam, e a gente vê que é fantástico, tudo se conecta, tudo tem uma explicação. Eu vou dar a sequência aqui. Você continua, minha amiga? Vamos lá. Então ele diz assim, vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Então, assim, outra coisa, né, que a gente vai sempre nos deparar é com a humildade dos espíritos superiores. São grandes lições em pequenas palavras, né, alguns excertos, que eles estão sempre muito imbuídos de muita humildade. Coisa que a gente ainda não aprendeu, não é? Eles estão sempre em posições, né, em posição alta em relação ao mundo material, né? E a gente ainda fica aqui na barganha das coisas materiais, muitas vezes. Eu acho que é assim que a gente vai se construindo. Quando a gente lê, não só lê uma obra, quando a gente assimila essa obra, mergulha nessa obra, que a gente tenta avançar por esse cristianismo, né? Como ele disse assim, o nosso cristianismo, o nosso evangelho aqui do Cristo,
ele é mal interpretado na Terra. Às vezes ele é apenas decorado. Então, sobre essas coisas, a gente precisa repensar, porque a gente precisa reaprender, né? E trazer o cristianismo redivivo, que Exatamente. muitas vezes perdeu seu teor. Exatamente. E a gente percebe que o materialismo está tão presente em muitas doutrinas que a parte espiritual está totalmente perdida, assim, esquecida, colocada de lado. Independentemente de nós proferirmos a doutrina espírita, mas o cristianismo verdadeiro, ele está ficando muito aquém daquilo que ele é de verdade. Pode concluir aí a leitura. Sim, sobre isso, Joelma, aqui no livro que a gente acabou de falar também, Emmanuel, ele traz um capítulo aí. Tem um outro livro, aliás, é o Cristianismo e o Espiritismo. Ele vai abordar isso, que o cristianismo, né, a igreja naquela época tinha o cristianismo bastante acentuado, e aí tinha a mediunidade, realmente. E quando é que a igreja perde esse acento, essa tônica da mediunidade? Quando ela entra, né, na equivocada ideia, né, de fazer um cristianismo com barganhas, né? Que já teve, nós sabemos, o Martim Lutero lutou sobre essas coisas. E aí isso veio, né, a prejudicar também a proposição dessa igreja, né? Que a igreja é de Pedro, né? A pedra fundamental, mas aquele Pedro que conviveu com Jesus, que era uma igreja formada por esse cristianismo puro. E ele vai explicar em que momento a igreja perde a função do cristianismo puro. Tá? Exatamente. Então ele diz, vamos lá. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Olha que forte, nós precisamos disso. Nós precisamos de saúde, tranquilidade e paz. Não almejamos mais tanta coisa assim, nesse sentido, porque quando a gente perde saúde, perde tranquilidade, já prejudicou uma grande parte da nossa vida, né? Exatamente. Eu vou dar a lida agora aqui. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir aquele que nas alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Perfeita essa colocação, né, Cláudia? Nossa, sim. É a grande colmeia, né, da evolução. E aí é onde entra, né? Porque a tratativa toda desse livro é Caminho da Luz. Então vai ser exatamente uma abordagem, vamos dizer assim, talvez até anterior, do átomo à angelitude. Como, né, a espiritualidade tem muito falado, Joana de Ângeles, entre todos, que entre o átomo e a angelitude, nós temos esses bilhões de anos. Do qual vamos estar inseridos nesse contexto, desde a formação, a gênese e a criação do mundo, até chegarmos até agora, para a gente mais ou menos calcular o trabalho de Deus, que muitas vezes, né, em algumas religiões, é até, vamos dizer assim, parece que perde, não é que perde a importância, mas é suprimida, né, toda a conjuntura do trabalho de Deus, que não são 7 dias. Não, exatamente. E tem pessoas que confiam piamente que foi 7 dias, acabou. No sexto dia, ele descansou, fez tudo isso. Eu falei uma vez com uma pessoa, eu falei assim, olha, Deus é Deus, ele não é mágico. Cada dia simbolicamente representa uma infinidade de tempo, do nosso tempo. Tudo isso que acontece, existe toda uma explicação, porque Deus é tão maravilhoso nesse sentido, que em todos os sentidos, mas para poder dar essa explicação correta, cada dia representou grandes etapas da formação do planeta. Então, a gente
Por isso a importância da gente estudar, né, colega? Porque a gente, no que a gente estuda, todos os conteúdos, desde a parte prática, do estudo acadêmico, do estudo da geografia, da história, da biologia, até chegarmos, quando a gente vai para um estudo daquilo que foge do contexto material, que aí entra o jovem espiritismo, né? Porque diante de tantas coisas que tem por aí, é extremamente moderno. Então a gente pega e compreende melhor, porque ele vem de uma pesquisa, ele vem de um estudo em que, quando você vai para o estudo, vai para a compreensão, e tudo isso faz sentido, você consegue construir o seu conhecimento, você consegue embasar tudo isso, e principalmente entender que nós somos herdeiros de nós mesmos e que nós viemos de uma construção de uma vida, mas com várias existências, e que já chegamos aonde estamos com esse discernimento, até porque já participamos destes conhecimentos em outras vidas, para que possamos agora estarmos aqui compartilhando com mais clareza, com mais tranquilidade, né? Trabalhando, como foi falado na parte anterior, com calma, com sabedoria, e porque da evolução sem outra preocupação que não seja de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Nossa, isso aí é de rasgar o coração, porque assim, aquele que nas alturas, né, lá das alturas, vai saber de todas as nossas lutas e lágrimas, e aí é onde entra a nossa compreensão acerca das reencarnações, né? E por que um dia seremos todos espíritos angélicos? Não teremos mais essas lutas tão terrenas, tão materializadas, né? Tão pesadas, né? Porque já estamos caminhando, já estamos progredindo nesse sentido, para que possamos galgar um caminho de paz mesmo, um planeta mais pacífico, e aqueles que não estiverem na condição de habitar esse planeta, eles também vão, pela misericórdia de Deus, ele vai participar de outro, porque este planeta ele tem uma missão evolutiva, e quem não se enquadrar, ele vai ser encaminhado para outro que continue de acordo com a sua evolução. Certo. Leia aí, minha amiga. Confiemos nele. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Emmanuel. Essa fala ela é extremamente profunda, porque para confiar, né, do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz, e nós somos parte dessa luz, nós somos centelha divina, nós somos integrantes, a imagem e semelhança de Deus na centelha divina. E essa harmonia divina, nós estamos buscando e caminhando para que ela floresça, para que ela se expanda cada vez mais, porque o nosso desenvolvimento depende desse processo de reencarnações que já estamos caminhando há muito tempo. A gente não tem, na atualidade, neste momento, nós não nos recordamos de quantas encarnações já estivemos aqui, e esse processo. E quando a gente olha para a imagem de Emmanuel, nessa figura, e lembrar o quanto que ele mesmo, em seu depoimento, desde que no Congresso Romano ele esteve presente, e de tudo que ele presenciou até alcançar o processo todo para guiar Chico Xavier aqui na Terra. Cláudia? Oi. Então, exatamente. E nós temos aqui
Se nós falamos em confiança, né, nós estamos falando também em fé, né, que a fé é uma tratativa muito simbólica e muito seletiva muitas vezes, e ela é também difusa, porque assim, qual é a fé e o que entendemos por fé, não é? E o que que nós fazemos enquanto espírita? Como é que a gente se posiciona nesse conceito, né? Quais os enfrentamentos diante desse desconhecido? Porque quando a gente confia, confiar em algo que a gente não tem ainda certeza. Confiança é um terreno, né, que para muitas pessoas, assim, por isso que tem muita gente dizendo, eu não confio, eu não tenho fé em Deus, eu não acredito em nada, né? Porque não conhece, porque não tem, não tem no seu lugar, né, na sua intimidade, um conceito do que é Deus, né? Então, assim, esse caminho a ser percorrido, né? O que nós queremos alcançar, que resultado nós almejamos, né? Qual é o objetivo, qual é o próprio objeto da nossa fé? A fé é uma âncora, né? Em que nós nos agarramos, vislumbrando essa segurança diante desse desconhecido, desse inusitado. Essa obra mostra muito bem, nós estamos inseridos num contexto de que o conhecimento é muito ainda desconhecido sobre todas essas coisas, não é? Somos ainda claudicantes nesse terreno. E qual a nossa relação com o mundo material, né? E esse artigo de fé que nós queremos nos debruçar. E a excelência dessa missão evangélica, né? Diante do orbe e nesse macro-organismo que é, né, o universo todo e o nosso micro-organismo que é essa missão evangélica do Brasil e a relação que tem, né, um objeto, que é o Brasil, um objeto micro, qual é a responsabilidade dele frente a esse objeto macro, que é todo o universo de Deus. Observemos, isso é muito sério. Isso depende de nós. Nós somos habitantes do planeta Terra e nós somos habitantes do Brasil. Nós reencarnamos no Brasil com responsabilidades seguramente escolhidas por nós e que a gente desconhece. Se esse livro aqui, né, do Brasil, né, que fala da pátria, do Evangelho, se a maioria dos brasileiros não conhece. É um círculo muito limitado que ainda conhece, e é uma obra belíssima que vai falar de tantas coisas, inclusive coisas assim tão singulares e tão próprias da nossa história, que são os heróis da nossa história, que só estão no livro de história. E o livro de história não vai contemplar esse aspecto espiritual, vai contemplar um heroísmo hercúleo, que é até dar a própria vida e morrer, e só. E ninguém fala sobre essas coisas. É como Leon Denis fala, né? A educação, ela é devedora dos esclarecimentos das coisas da espiritualidade. A própria educação nossa, sistemática, por assim dizer. Porque ninguém sabe dessas coisas. É um assunto que ninguém quer mergulhar. Né? Não se tem. Talvez estivéssemos mais avançados se fizesse parte do nosso currículo, saber pelo menos, né, de onde vemos e para onde vamos, que seguramente vamos morrer, mas morrer como? De que forma? A gente não morre. Como é que explica isso a todas as pessoas? De todo, né? Cláudia, eu vou ler aqui umas mensagens que foram colocadas, não sei se você vê aí na sua tela, na parte dos comentários, tem um chat privado e comentários. Tem Sandro, é meu colega de live do sábado, que ele está dando boa noite, e Maria Clara Silva, ela está perguntando qual é o objetivo central desse livro, qual é o argumento principal do A Caminho da Luz. Aí, ela também faz a pergunta, quantos capítulos tem esse livro? E qual o assunto de cada um desses capítulos? Silmara Oliveira dá boa noite também. E assim, calma, Maria Clara. Então, essa tratativa nós vamos ainda abrir, né? Isso, mas você pode falar o objetivo central do livro. Sim, e o argumento principal, e os capítulos a gente, no nosso próximo encontro, que vai ser, a gente vai falar a gente está falando aqui do antelogo, a gente vai falar da introdução, né, e da quantidade de capítulos. Você pode falar até agora também, por favor,
Tá, então pronto, são 25 capítulos, tá? E a gente não ia falar sobre isso hoje, mas então eu vou dar aqui um spoiler sobre os objetivos. O que é que a gente pretende com a apresentação dessa obra, né? Os objetivos gerais e específicos. Dos objetivos gerais, nós temos uma coisa que a gente está discutindo aqui já, né? Assim, sem uma nomenclatura, mas a gente está fortalecendo nossa base do conhecimento da doutrina espírita, certo? Nós pretendemos lançar reflexões capazes de nos gerar movimento de vida interior e ascensão do estado consciencial, porque depois que a gente vai ler essas coisas, a gente não pode ficar sendo a mesma pessoa, né? A gente tem que se movimentar nesse discurso e ter uma ascensão de consciência, né? De consciência planetária, universal, e sobre nós nesse contexto, não é? O nível de espiritualidade em que estamos e o nível de universalidade, né, frente a essas questões, porque, assim, é como eu estava falando, qual a responsabilidade de nós, brasileiros, no contexto da pátria, né? E qual a nossa responsabilidade no contexto do globo terrestre? E qual é a responsabilidade do globo terrestre frente às questões do universo? Do universo, exatamente. É tudo né? tudo conectado, que precisa ser bem entendido. E eu tenho falado muito da seguinte forma: quando a gente vai estudar algo, a gente não tem que abrir só a mente, a gente tem que abrir o nosso coração, porque a gente não aprende só com o intelecto, nós aprendemos com o querer, e esse querer vem do nosso coração. A gente nutrir o nosso conhecimento, a conexão do coração e o cérebro, ela é intensa, e precisamos fazer isso com vontade, com intensidade, com esse magnetismo todo. Com certeza, até porque, não é, o título já nos informa bastante. A caminho da luz. Estamos todos. Muitos ainda nem perceberam que estão nesse caminho, mas estamos inseridos nesse contexto, estamos a caminho da luz, nós precisamos nos situar, né? Para que a gente se posicione e tome os devidos enfrentamentos. O livre-arbítrio a gente tem, mas a gente tem que se posicionar. O que é que eu quero, o que é que eu preciso, como eu posso contribuir, né? Para que esse caminho da luz eu estou trilhando, mas que eu venha chegar até ele, esclarecendo outras pessoas que estão comigo. Por que não? Também, não é? Exatamente, até porque fomos criados para isso. E nessa representatividade da centelha divina que somos, a imagem e semelhança, nós estamos buscando aperfeiçoamento. E a misericórdia é tão grande que nos é dado todos os dias acordar para reiniciarmos. A fala de Chico Xavier: nós não podemos voltar e fazer um novo começo, mas de onde estamos podemos sim traçar um novo fim. Podemos buscar algo que seja mais grandioso. Em que sentido? De melhorarmos a nós mesmos, de deixarmos para trás esse homem velho que está dentro de nós há muitas existências, para que a gente consiga deixar sutil nosso corpo verdadeiro, que é o nosso espírito, nosso perispírito, porque essa indumentária ela vai ficar no decorrer da nossa existência, na nossa caminhada, essa indumentária fica, e vamos seguir. Certo. Então, Joelma, vamos lá. Então, temos agora os objetivos específicos, né? Nós falamos dos gerais, né? Para a gente se posicionar frente à sobrevivência, espiritualidade e à universalidade. Sendo que agora a gente vai ver quais são os objetivos específicos, o que é que a apresentação dessa obra pretende, né? Pretende fazer com que percebamos, né, que os fatos históricos jamais estiveram alheios aos bastidores espirituais e do planejamento divino e amoroso de Jesus. Isso aí é fato, né? A gente vai discutir bastante sobre isso, porque estamos nesse contexto, desse olhar do Criador, do governador planetário e de toda a constituição, né, do orbe em que a gente vive frente ao universo. E depois a gente também tem, né, como devolver afeto aos homens, assim, devolver no sentido assim, não é proselitismo, mas abrir a fé, como ele está dizendo aí, Emmanuel, né? Confiemos nele, não é proselitismo, não estamos convidando ninguém a seguir a mesma doutrina, mas, enfim,
A fé dos homens, né, nesse espaço reservado que ele cabe diante do materialismo, certo? Porque, assim, nós estamos num conceito muito forte de materialismo dentro do mundo capitalista e tal. Como vamos nos posicionar? Vamos confiar em quê? Muita gente está perdendo a fé. E como o Divaldo Franco falava, né, através também de Joana e tudo, esses chamados, né, do contexto geral do ser humano está perdido. E não saber qual a sua finalidade. Como não sabemos a nossa finalidade se nós estamos espiritualmente envolvidos numa trama espiritual divina que nós devemos sair, né, da escuridão de que viemos, talvez até chegarmos à luz. Nós somos espíritos reencarnacionistas. Nós temos que buscar a evolução. Esse é o grande objetivo. E dentro desse materialismo, como é que eu vou me posicionar? Não é? Jesus disse assim, aquele que quiser me seguir, renuncie a sua vida, mas aí são questões muito subjetivas. Jesus tinha um alcance muito grande nas suas palavras, né? Tipo assim, abandone a vida que você está levando e siga-me. Mas ele disse assim, não precisa de muito. Olha os passarinhos dos campos, né? O próprio Deus deu a tudo e a todos, assim. Está dizendo para a gente ficar sentado no sofá esperando? Não. A mudança acontecer, não. Sentado, aguardando, não vai acontecer. Não vai. E esse processo todo nos leva à reflexão da importância de nunca pararmos de estudar, nunca pararmos de buscar. E o estudo, ele nos motiva a sempre querer mais, porque nós somos espíritos eternos que já tivemos muitas oportunidades. E o que é que nós estamos fazendo? O que nós estamos preparando para nós mesmos? Porque no futuro, ao reencarnarmos novamente, nós, como herdeiros de nós mesmos, vamos trazer conosco as habilidades que desenvolvemos nesta vida e já trazemos de outras. Que saberes estamos produzindo nos dias de hoje, com a consciência que temos, para que a nossa evolução ela se perpetue e não fique estacionada. Eu sempre fico extremamente feliz com esse livro, e a maioria deles, de Emmanuel, a modernidade que ele traz. A fala dele, quando a gente pega, você logo no início mencionou, 17 de agosto, né, de 1931, a gente percebe 1938, né? 1938, meu Deus, como isso é moderno. Como isso é moderno. Se para aquela época já é para nós hoje isso é moderno. Quando ele fala das circunstâncias com que isso chega, a explicação científica, a explicação toda. Então, a importância de nós abrirmos e expandirmos a mente para que a compreensão nas próximas experiências se torne cada vez mais sutil, mais leve, mais rápida, e que possamos agregar com isso mais conhecimento. Exato, é tanto, e aí eu tenho chamado assim, muita atenção no aspecto do livro, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque assim, tem uma simbiose muito grande com a Caminho da Luz, sim, não é? Sim. É como se fosse assim, um paralelo ao outro, né? Então, a excelência dessa missão evangélica do Brasil, em que Jesus, né, carinhosamente está acompanhando essa execução dessas tarefas todas, a partir de Ismael, como eu estava falando aqui há pouco, o mestre vem denominar o Brasil com essa, né, como pátria do Evangelho. Ele diz que é uma pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. Olha só que coisa mais poética, né? Poética, linda. Poética, inclusive. Né? Aí é que ele trata, né, a missão coletiva, aí é que ele vem dessa tratativa. Nós estamos em missão coletiva dentro do nosso país e estamos também, isso vai nos permitir entrever o paralelo desses esforços, né? De uma proposição para outra. Por exemplo, assim, nós estamos nesse embate aqui no globo terrestre, no Brasil, frente a todo esse universo que nos foi oportunizado, sermos apenas uma centelha de sair.
Então, esse trabalho incessante, né, dos espíritos comprometidos e tutelados, que são aqueles missionários que estão lá mencionados anteriormente, né, uma áurea confiança do mestre nesses espíritos, né? E Emmanuel é um desses espíritos, Chico é um desses espíritos. E olha bem, eles, né? Chico, nosso conterrâneo, nosso conterrâneo assim, brasileiro, é o espírito do Exato, Brasil, exato, né? exato. Então, essa obra que está em discussão agora, Caminho da Luz, é fruto desse esforço de nos esclarecer a grandeza, né, do arquiteto das imensidades, das plagas de todo o universo, que é Deus o Criador. Mas Jesus entra como co-criador. E a gente não pode esquecer, né, de mensurar a missão divina plantada aqui nessa terra brasileira. Né? Exatamente. Quando se lê, Esferas se rosas. estuda, se busca esse esclarecimento. Tem um vídeo de Haroldo Dutra em que ele fala sobre o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que tem a ver com Missionários da Luz, da emoção, o choro de Ismael quando vê tantas misérias no mundo e o acolhimento. Então, fazemos parte dessa evolução. E o livro A Caminhos da Luz, ele vai tratar de todos esses detalhes lá no processo anterior, da constituição do povo que faz parte deste planeta, deste orbe, daqueles que vêm de outras Pleiades, de outra da constelação de Capela, e os povos que estão aqui, os que já estavam e os que vêm para povoar, e o instrumento, como que a história se casa no momento em que, a partir do momento que começa a chegar esses capelinos vindo, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, no sentido de passar a cultivar a terra, a colher, a roda, todos esses processos coincidem exatamente com esse momento histórico que é a chegada desses irmãos. E é muito bem descrito nesse processo aqui no livro A Caminho da Luz, que nós estamos tendo esse presente, essa felicidade de começarmos hoje com esse antelóquio, que nós estamos muito felizes de podermos estar já preparando essas pessoas que estão conosco hoje para o que vem por aí, porque nós estamos com muito carinho, com muita alegria no coração para podermos, em conjunto, fazer esse estudo. E as pessoas que quiserem podem enviar essas perguntas, podem perguntar conosco durante a nossa live, pode interagir, que a gente vai estar prazerosamente tentando responder na medida do possível, dentro do nosso conhecimento, aquilo, e o que não tiver ao nosso alcance no momento, né, João? Fazer contribuições também, por que não? Sim, exatamente. E à medida do possível a gente vai, o que no dia não tiver no alcance, a gente anota e deixa para a próxima, para poder responder, porque ninguém é dono da verdade aqui não, né, minha amiga? A gente está É um aqui para estudo. poder... Nós estamos estudando, nós não sabemos o que vem por aí. Exato. Nós já lemos o livro, mas agora a gente está estudando o livro. Estudando. É diferente, né, Joel? Exato. Ah, com certeza. Quando a gente busca as minúcias, as entrelinhas, nós descobrimos um outro universo, um universo paralelo aí, junto com todas os questionamentos. E toda vez que a gente lê e relê, a gente encontra uma outra mensagem, uma outra citação, e isso só nos engrandece. E vou voltar aqui os slides um pouquinho para a gente fazer uma breve leitura desde lá do início, para ver se ficou alguma coisa para esse antelóquio. Olha aí, A Caminhos da Luz. Pode ir dando uma olhada aí, amiga, se você quiser fazer algum comentário. Pode ir passando, a gente pode
A gente Sim, pode, eu gostaria assim, só de retomar um pouco assim ainda, né? Porque nós vamos transitar sobre essa obra, né? Pátria do Mundo, né? Pátria do Evangelho sim, Brasileiro. E aí, não esquecendo, né, de mensurar essa missão que foi plantada, né, divinamente aqui no Brasil, vindo das esferas luminosas. São essas coisas que a gente tem que falar. Não é uma responsabilidade assim. Teve um médium que alguém psicografou e mandou a mensagem, tchau, fechou o livro. Não. É uma mensagem iluminada, é para a gente ter conhecimento, é para a gente buscar como referência, né? E partindo disso aí, para a gente trazer as nossas autotransformações e as nossas contribuições para essa grande caminhada, né? Aí para essa luz que é tão falada nesse livro aí. Então a gente fala que essa tamanha destreza, né, de Chico Xavier, que eu estava há pouco falando, é incrível, porque nós sabemos o histórico, né? O histórico de Chico Xavier, como é que ele traz tantas informações e as pessoas ainda têm processos duvidosos com relação à mediunidade, né? Então, os bastidores divinos, né, da mediunidade, essa transição, né, toda que tem entre os ensinamentos para chegar até nós, gente, é um esforço muito grande dos espíritos. É uma prova de amor imensa, né, que o Mestre Jesus nos mostra, porque ele, a partir da sua mediunidade e a partir daquele momento de Atos dos Apóstolos, né, do Pentecostes, por exemplo, é que ficou configurado. Como é que vai ser essa mediunidade entre vocês? E aquelas línguas de fogo e aquela coisa toda falando em outros idiomas, o mestre só faltou se posicionar para poder partir verdadeiramente para a pátria, né, de volta espiritual. Ele precisava deixar esse legado para nós sabermos o que é, né? Tá no livro, né, Atos dos Apóstolos, no livro de Lucas. É o segundo livro de Lucas, é o quinto livro do Novo Testamento. E o que é que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Porque senão, Emmanuel não traria uma informação para Chico Xavier. Nós não daríamos mais credibilidade a essas coisas. Mas está lá em Jesus e tem gente ainda duvidando dessas coisas. Então, a mediunidade, né, essa destreza da mediunidade de Chico Xavier, é também um legado desses espíritos missionários que nós estávamos falando atrás, né, do cristianismo, que é a lei de amor e tal. Tudo isso está no projeto de Deus de lei de amor. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec, né, todos esses avatares e todos esses espíritos crísticos, como é um Chico Xavier, né? exatamente. Todo Nós esse temos isso não é acaso. Isso não é acaso. uma Nosso engenharia. é uma engenharia, é um propósito, é É, todo um argumento muito bem trabalhado para que pudéssemos estar aqui hoje, pudéssemos estar aqui neste momento, falando sobre essas coisas incríveis que são estar vivo, estar na carne neste momento e presenciando essa conexão. A mediunidade, como você falou, ela é inerente de todos os povos, ela existe independente de doutrina, ela existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Muitos de nós, por conta dessas doutrinas que nós somos de origem, a maioria castradoras e limitantes, que fizeram com que nós não desenvolvêssemos nossas habilidades. Então, essas habilidades inerentes em nós precisam ser reativadas, nossa sensibilidade, nossa conexão com o mais alto, nossa capacidade de perceber os nossos irmãos espirituais aqui conosco, nos auxiliando, nos fazendo, nos tocando para que possamos sempre buscar o caminho melhor do progresso. E o caminho do progresso não significa que ele é uma coisa simples e fácil, não. Ele exige de nós esforço, exige de nós a disciplina, exige de nós toda a vontade de querer, de melhorar. E vislumbrando o infinito e além, que a gente sempre
que eu fico muito feliz que as pessoas, de alguma forma, estão com mais aceitação. Hoje fala-se de espiritualidade, independente de espiritismo, mas o espiritismo ele tem um esclarecimento científico, filosófico, que nos leva a um estudo e que nos conduz de uma forma. Mas quando a gente ouve as pessoas desenvolvendo a sensibilidade e lidando com a espiritualidade de modo amplo, isso já é um avanço muito grande, misericordioso. Então, aproveitando suas palavras aí, eu não sei quanto tempo nos resta, Joelma. Eu já vou fazer as minhas considerações, agradecendo aqui a todas as pessoas, a Sandro, a Maria Clara Silva, a Silmar Oliveira, Sandro novamente, e agradecer a espiritualidade maior, a Tavares, que nos proporcionou esse momento, esse nosso encontro, né, amiga, para a gente estar... Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu sei que encarnado tem muitas pessoas, desencarnado tem muito mais. Então, que a gente tenha, na próxima semana, um encontro muito mais feliz. Eu passo a palavra para você fazer as suas considerações, e em seguida você agradece fazendo a prece para que a gente encerre harmoniosamente. Claro, querida. Eu também queria, né, gostaria muito de agradecer a todos que estiveram presentes, espero que, né, nós possamos dobrar essa visitação, né, às terças-feiras estão convidados, dividir com os amigos, compartilharem, né, convidarem outros para poder fazer parte dessa nossa jornada de estudo aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito obrigada pela noite de hoje. Então, aproveitando, Sandro, obrigada também, vocês toda aí, Silmara, minha irmã, e os demais. Aproveitando essa última fala aí de Emmanuel, né? Ele diz assim, vamos, né, agradecer aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Então, a gente quer encerrar, né, na noite de hoje, sabendo que nós estamos muito bem ancorados na fé e sabemos também que nós temos uma proteção espiritual magnânima que nos envolve a todos, não só no orbe, mas todo o universo. E Jesus, né, é o nosso governador e nós somos fruto desse amor do grande Pai, nosso Pai maior. Então, todos vamos agradecer pelos espíritos iluminados, né, que trazem a luz da verdade desse mestre de amor que nós temos. O nosso bom pastor, Deus Jesus, abençoe a todos nós que estamos aqui, os nossos familiares, os nossos amores, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nosso país, todo o mundo, né? Toda a criação de Deus. E a gente pede, mais uma vez, que nosso Senhor Jesus fica conosco, Senhor, e sustenta esse nosso propósito de estudo. E junto àqueles que chegaram aqui hoje, possam permanecer conosco também, convidando outros, e assim vamos divulgar essa obra que também faz parte do nosso propósito, a caminho da luz. Que assim seja, uma boa noite para todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.